Olá, pessoal, amigas, amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Sala de Visitas. Eu sou Isabel Xiaomiao. Hoje está ao meu lado, temos muito prazer de receber um jornalista muito conhecido lá no Brasil, é o senhor Jamil Chad, que está na China cobrindo a visita de Lula, mas infelizmente o presidente adiou essa viagem, mas ainda estamos muito felizes por receber o senhor Jamil Chad para nosso programa Sala de Visitas. Ni hao, Isabel. Ni hao. Muito prazer. E o Jamil Chad é jornalista especializado na cobertura internacional e trabalha em Genebra por 23 anos e é um dos 40 jornalistas mais admirados no Brasil e também correspondentes excelentes lá no exterior. Muito prazer. Por isso, nossa primeira pergunta é uma curiosidade, porque Jamil Chad vem à China numa ocasião muito especial, porque após 3 anos de Covid, a China está reaberto. Por isso, estou curioso com sua impressão sobre a China, Pequim. Pode compartilhar essa experiência? Isabel, eu fiquei muito impressionado com a facilidade para entrar. Eu imaginei que nós iríamos ser exigidos máscaras no avião e não era exigido. A entrada foi fácil, mas, acima de tudo, eu vejo uma cidade com muita energia, uma cidade se movendo, uma sociedade reaberta. Eu imaginava que seria ainda um pouco mais fechado, talvez um pouco de hesitação, mas o que eu vejo é uma cidade muito vibrante depois de tanto tempo fechada. Eu passei todo o tempo da Covid cobrindo OMS, a Organização Mundial da Saúde. Então, o tema de lockdown, fechamento, máscaras, etc., era um tema muito presente na minha cobertura. E descobrir que a China está reaberta, eu acho que é um alívio para o mundo todo também. Uhum. E, de fato, você já conhece a China 3 vezes. Essa é a sua terceira viagem e após quase 3 anos você volta. Qual mudança você percebe na primeira hora? Bom, é um outro país. É um país muito mais aberto, é um país que fala línguas estrangeiras com mais facilidade, não só o inglês, mas nós estamos falando português aqui, né? É muito impressionante. Eu fiquei muito impressionado que a tecnologia também fala outras línguas, então, no aeroporto, quando você põe o seu passaporte, ele já identifica que é um passaporte brasileiro e a mensagem já era em português. Então, dá para ver que, obviamente, existe um esforço muito grande de comunicação. Então, eu acho que o primeiro aspecto que eu vejo é um país que é mais fácil para o estrangeiro hoje chegar do que há 20 anos, por exemplo, na primeira vez que eu vim. Extremamente difícil, tudo extremamente difícil. Hoje, uma relação muito mais fácil. Eu também fiquei muito impressionado com a quantidade de marcas internacionais muito presentes em todos os lugares, pelo menos aqui em Pequim. De Ferrari a todas as outras marcas. Mas eu também eu acho que talvez esse é um aspecto fundamental, não é só uma cidade vibrante, mas pelo menos nessa região que nós estamos, uma cidade próspera. A prosperidade é, obviamente, pelo menos aqui, algo muito concreto. E como você não é apenas um jornalista muito famoso, muito importante, já tem experiência de 23 anos em Genebra, cobrindo as pautas internacionais, e também sua área é relações internacionais, não é? E nos últimos anos você começa a tentar mais nos temas sobre a China. Por quê? Por vários aspectos. Um deles, e talvez seja o principal deles, é que o Ocidente precisa reconhecer
que o crescimento no mundo hoje vem da Ásia. Não só da China, mas da Ásia como um todo. Não há como você mais pensar na economia da Europa, dos Estados Unidos ou da América Latina sem pensar na China. Esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto é que não há mais como você pensar em decisões internacionais, né, dos fóruns multilaterais, na ONU, na OMC, OMS, em todos os fóruns, se a gente não considerar o que é a opinião da Ásia e mais especificamente da China. Não há acordo internacional hoje que não envolva a China. Então, meu grande interesse é entender qual é a visão de mundo que a China tem hoje. Qual é a visão que ela tem, qual é a política externa da China, não só para as grandes potências, para os Estados Unidos ou para a Europa, mas qual é a política externa da China para a América Latina, para a África, para o Oriente Médio, qual é a relação da China com ajuda humanitária, qual é a relação da China com a questão de refugiados. Então, passou a ser fundamental entender a posição da China para você entender a política internacional. Não há mais como, não há nenhuma opção de você elaborar histórias sobre negociações internacionais se você não considerar a posição chinesa. Para o bem e para o mal. Não é uma questão de moralista ou de dizer deve ser assim, deve ser assim. Não. Tem que entender para entender justamente a disputa de força que existe. E hoje, por exemplo, no caso do Brasil, é muito claro, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, recebe mais, é o país que mais recebe investimentos em várias áreas, e essa viagem marcaria um turning point, um momento de virada na relação entre Brasil e China. Colocaria a China de uma forma nova na economia brasileira. Nova não porque não estava antes, mas coloca em um novo patamar. Então, a pergunta que nós, no Brasil, faríamos é o que envolve isso, quais são as condições desse envolvimento. Nós, obviamente, no Brasil, queremos uma relação mais equilibrada com a China em termos de poder, mas hoje é quase impossível você falar dessa relação equilibrada. Ok, então o que é que, em termos de investimentos, o Brasil pode ganhar? Esses são só alguns dos temas, são vários temas que têm interesse. E aí, claro, como um país em desenvolvimento, a pergunta é sempre a mesma. Vamos ficar dependentes daquele outro país ou existe uma relação que permite que essa dependência não seja muito profunda, que a gente consiga estabelecer talvez uma relação mais paritária. E como você mencionou que essa visão da China sobre o mundo desperta interesse seu, e então qual ponto você agora descobre, acha interessante essa visão da China sobre o mundo? É diferente com os brasileiros ou acha a mesma linha de pensamento? Tem muitos aspectos em comum. Eu acho que existe um aspecto que é muito interessante, que é comum, que é a frustração que existe tanto no Brasil como na China em relação à arquitetura internacional. A arquitetura internacional que é desenhada depois da Segunda Guerra Mundial e que reflete uma relação de poder de 1945. Não houve uma grande transformação nas estruturas internacionais por muito tempo. E aí a pergunta, essas estruturas, elas são adequadas para um mundo em que a China, Brasil, Índia, Turquia, Indonésia, México, Argentina, que esses países têm uma voz? Eu, portanto, não vejo uma estrutura internacional que seja compatível com a realidade. Ao mesmo tempo, então, um primeiro aspecto que eu acho que existe em comum entre o Brasil e a China é essa frustração e essa vontade de mudar o sistema. Não há uma visão comum sobre qual seria o novo sistema, mas o que está muito certo do lado dos dois países é que o atual sistema
ele faz parte do século XX, não do século XXI. Então, a questão é como construir um sistema novo que possa ser mais adequado à nova realidade de poder. E esse apelo para uma ordem mais justa, essa nova estrutura é interesse comum entre a China e o Brasil, porque ambos os países estão buscando mais voos, representatividade desses países em desenvolvimento, por isso tem BRICS, tem G20 que cada dia mais assume. Como você trabalha em Genebra, onde reúne pessoas de todos os países, porque é sede da ONU, e então os últimos anos, na China, costumamos dizer que estamos vivendo num momento com mudanças sem precedentes em século. Aí você, em Genebra, quais mudanças mundiais que você percebe agora? Agora é um bom momento para multilateralismo, para nova globalização. Como você vê essa tendência no mundo? Eu acho que nós estamos passando por uma transição histórica. Uma transição entre um grupo de países que tinha um monopólio do poder para uma situação nova. Qual é essa situação nova? Não sabemos ainda. Mas o que está muito claro é que aquele grupo, aquele eixo Estados Unidos e Europa, esse eixo ele não tem mais o poder nem a capacidade de influenciar da forma que ele fazia há 30 anos, por exemplo. Isso implica em algumas coisas. A primeira delas é que, por exemplo, um exemplo muito claro, OMC, Organização Mundial do Comércio. Antes, europeus e americanos fechavam um acordo e eles impunham o acordo no resto do mundo. E não havia espaço nem para negociação e não havia espaço para ter poder de barganhar. Não havia. Hoje, americanos e europeus não conseguem impor o seu modelo, os seus interesses, e o resultado disso é uma OMC bloqueada. Porque, de um lado, eles ainda não abriram mão do poder, entende? Eles não abriram mão do poder, mas as exigências que eles fazem não são mais aceitas pelo mundo em desenvolvimento. Sim. O resultado disso, paralisação. É como se as placas tectônicas estivessem se mexendo, mas nós não sabemos qual vai ser, aonde elas vão parar, né? De que forma, de qual formato que essa fronteira vai ser estabelecida. Não há como pensar, tampouco, isso tem que ser muito realista, quem teve poder durante 100 anos não vai abrir mão do poder e dizer, ok, acabou. Né? Vai haver uma disputa por esse poder. E essa disputa está acontecendo. E é isso que nós estamos vendo. Agora, existem muitos momentos de votações na ONU, de votações no Conselho de Direitos Humanos, de próprias decisões na OMS, que mostram que aquela hegemonia ocidental já acabou. Não é que ela está acabando, ela já acabou. A questão é saber o que vem, o que vai substituir esse modelo. Não está claro. Por que não está claro? Porque você tem ainda países em desenvolvimento com diferentes interesses, com diferentes visões ainda de mundo e, claro, tivemos períodos muito complicados de ataques ao multilateralismo. Da parte do Brasil, os ataques ao multilateralismo também eram ataques contra a China. Sim. Esse era o ataque brasileiro também durante o governo Bolsonaro. Era um ataque anti-sistema novo. E aí, obviamente, nós vimos um desgaste muito grande na relação. Então, neste processo, como você vê o papel da China? A gente agora sim está observando uma disputa de poder, mas a China tem enfatizado que é contra a hegemonia. A China não quer hegemonia no mundo. Claro, por isso eu estou curiosa com como você vê o papel da China neste processo todo. O século XXI vai ser definido por essa pergunta.
qual vai ser o papel da China nesse século. E aí eu estimo que se você tem um país do tamanho da China, com o poder que ela tem, com poder comercial, a China é o maior parceiro comercial de mais de 100 países do mundo. É um país que tem, obviamente, uma capacidade de influenciar a decisão e a economia e a vida dos outros países. Então, ela precisa tomar uma decisão também, que é, se nós, China, não queremos ser a mesma potência hegemônica que os imperialistas europeus foram, medidas muito concretas precisam ser tomadas para mostrar para esses outros países que eles podem ganhar com a relação com a China. E ganhar em vários sentidos. Primeiro, ganhar em termos de desenvolvimento social, né? Então, o desembarque da China num país não signifique uma nova dependência. O desembarque da China num país não signifique só a venda de commodities para a China vender produtos altamente industrializados. Então, a China vai ter de dar demonstrações de que ela quer uma relação mais igual. E uma relação em que não haja uma imposição de um sistema político tampouco, que é outra característica das hegemonias em geral. A hegemonia não põe só os seus interesses econômicos, mas ela também tenta moldar aqueles sistemas políticos. Se num país a democracia é diferente, se num país existe uma liberdade de expressão diferente, precisa ser preservada. Se isso acontecer, a China terá a possibilidade de ter uma influência grande sem ter o ônus, sem ter o peso da palavra hegemonia. Porque esse é um peso muito grande para os países em desenvolvimento, para a América Latina, para vários outros lugares do mundo, que sempre olham com desconfiança qualquer outro poder. Agora, tem a oportunidade de fazer diferente. Existe essa oportunidade de fazer diferente. Tomara que aconteça. É muito interessante sua visão, mas não sei, gostaria também de compartilhar um pouquinho, ir ao longe um pouco esse tema, porque a China, muitos países, sim, têm essa desconfiança ainda na China, porque não sabe qual será o futuro cenário com esta ascensão da China. Mas a China tem ampliado essas relações com outros países por meio de comércio. Mas o comércio precisa segurança, como se diz, a pré-condição para manter este comércio é segurança. Isso já é diferente com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos buscam aliança militar. Eles mantêm uma relação com a Europa, com outros países por meio de aliança militar. Então, você acha que, por exemplo, o Cinturão em Rota e outras iniciativas da China estão estabelecem vínculos com outros países por meio de comércio? Não é uma novo modelo saída para manter a segurança, a paz do mundo, pelo menos? Totalmente. Essa relação via comércio, ela pode ser muito diferente da relação militar, sem dúvida nenhuma. E eu acho que é um caminho que pode ser explorado. Mas nem sempre o comércio vai gerar os dois parceiros ricos. Nós já vimos no passado como o comércio, não é verdade que ele é uma equação que todos ganham. Então, há quem pode perder. Por exemplo, no Brasil, o setor de brinquedos, o setor de sapatos, sofreu muito quando houve uma abertura para a China. Então, a pergunta é, como tratar daqueles setores que são os perdedores? Sempre haverá um perdedor. Como fazer que aquele perdedor seja transformado para um outro setor de alguma outra forma, para que aquele setor não seja, vamos dizer assim, um exemplo negativo.
Né? Então, está referindo, por exemplo, o Brasil está perdendo muito valor agregado nesses comércios. Mas isso se resolve talvez o problema interno do próprio Brasil, porque o Brasil próprio precisa pensar, ter um planejamento de longo prazo para industrialização, mas a China, você não está tipo duvidando com a atitude da China sobre a transferência de tecnologias e novo tipo de investimento? Não estou duvidando. Eu estou, na verdade, dizendo que isso não seria um modelo bom, mas não é um modelo que existe agora. E que quanto mais reforçado, por exemplo, for os créditos de bancos chineses para a industrialização no Brasil, isso compensaria setores que poderiam perder com o fluxo de comércio. Né? Então, o pacote da relação tem que ser mais amplo para ele poder ser sólido e para não haver um sentimento de medo. Né? Se você tem vários canais, você pode compensar. Né? Agora, você disse absolutamente com muita razão. Não adianta você ficar culpando o estrangeiro pelos seus problemas. Né? Os problemas de produtividade brasileira são brasileiros. Os problemas de burocracia brasileiros são brasileiros. A desigualdade social no Brasil é brasileira. É do sistema brasileiro que não distribui. Então, certamente, o Brasil tem que resolver os seus problemas. Mas simplesmente abrir a economia sem mecanismos sociais reais pode ser muito perigoso. Já foi, na verdade. Nos anos 90, quando o Brasil abriu o seu mercado, que precisava abrir. O Brasil era um mercado muito fechado, precisava abrir. Mas essa abertura aconteceu sem o planejamento social. E aí nem todos ganharam com isso. Uma elite brasileira ganhou muito, mas você manteve milhões de pessoas fora desses benefícios. A globalização ela precisa reconhecer que ela gera desigualdade. Então, como nós podemos, como governo, compensar essa desigualdade com programas específicos para que haja uma globalização diferente. A globalização dos anos 90 não pode voltar a acontecer, porque se ela acontecer, a gente vai ter mais desigualdade, não menos desigualdade. E quando se refere àquele período de desenvolvimento no Brasil, na década de 80 e 90, naquela época, o Brasil até dependeu bastante de empréstimos no Banco Mundial. Agora, porque o Banco Mundial que coloca várias condições para o Brasil, isso talvez se tornaria um fator que causou esse cenário no Brasil. Mas agora com Banco de Infraestrutura da Ásia e também Banco do BRICS, você acha que esses dois bancos será um novo modelo de instituição financeira que pode ajudar? Eles podem mudar o cenário internacional eles podem mudar o cenário internacional de uma forma profunda. Quando o Brasil sempre precisou de recursos estrangeiros, só existia o FMI e o Banco Mundial como fonte. E aquelas negociações, o meu estudo de pesquisa foi justamente a relação entre Brasil e FMI, dos anos 80, nesse período. E é muito claro que as exigências que o FMI fez ao Brasil eram exigências que, sim, muitas corretas, no sentido era um Estado ineficiente, era um Estado que não dava resultados, era um Estado que não atendia a população. Mas o remédio que foi dado não gerou o combate à desigualdade. Ele aprofundou a desigualdade. Então, é muito importante, como aconteceu também em 2008 com a quebra dos bancos, os governos europeus foram resgatar os bancos
E a receita foi austeridade. Austeridade, austeridade, austeridade. O que aconteceu com a austeridade? A austeridade levou a população a ser a responsável por pagar a dívida dos bancos. Foram os aposentados, foram a classe média, foram os estudantes que financiaram a salvação dos bancos. Então, é aquela história. Até que ponto esses bancos são, de fato, liberais, capitalistas? Porque se eu sou capitalista e liberal, eu não vou pedir dinheiro dos aposentados do meu país para salvar os bancos. Né? Aquele modelo do FMI, aquele modelo de 2008, ele não pode se repetir. Então, sim, o Banco dos BRICS, os bancos de desenvolvimento regional, seja da Ásia ou também da América Latina, eles têm essa possibilidade de ser alternativas. Insisto, eles não podem voltar a ser usados como instrumentos de hegemonia, mas eles podem sim ser uma alternativa muito importante aos bancos que existiam antes. E então agora a presidente Dilma vai assumir essa presidente do Banco do BRICS até 2025. E neste caso, o Brasil próprio vai assumir um papel muito importante também em construir uma nova regra de instituições financeiras. Então, qual é a sua expectativa para o papel do Brasil? O Brasil vai ter uma série de eventos internacionais e responsabilidades internacionais muito importantes. Então, o Brasil já era o presidente dos BRICS, agora você tem uma ex-presidente nesse cargo. Isso, claro, eleva o nível, obviamente, daquele cargo, sem dúvida. Agora, tem alguns eventos que vão pôr o Brasil na rota internacional das grandes cúpulas. Então, em 2023, vai acontecer no Brasil uma cúpula regional da Amazônia. Então, pela primeira vez, os países da Amazônia vão estar numa cidade na Amazônia. Depois, o Brasil assume a presidência do G20. Sim. Você poderia dizer, bom, mas o G20, todas as decisões são tomadas por consenso, etc. Sim, mas a agenda do G20 é definida pelo presidente. Então, o Brasil vai ter uma possibilidade de influenciar na agenda daquele ano. Depois disso, o Brasil quer ser também o presidente dos BRICS, quer dizer, vai ser o presidente dos BRICS, também com essa possibilidade de ser fundamental na definição da agenda. E, para completar, em 2025, o Brasil quer ser a sede da COP 30, que, obviamente, mais uma vez, coloca o Brasil no centro das agendas climáticas internacionais. Então, pelos próximos 3 anos, basicamente, o Brasil vai estar na rota mundial da diplomacia. Isso coloca o Brasil numa posição, eu não diria de poder, não é poder, mas é de pelo menos ser escutado. O Brasil, e sem contar que ainda em 2023 inteiro, o Brasil é membro do Conselho de Segurança também da ONU. Então, existe uma constelação nesse momento que o Brasil pode ser influente no cenário internacional. Desculpa, última pergunta, assim, com essa. Então, porque a visita de Lula, a viagem de Lula à China, presidente Lula à China, traz muitas boas expectativas à China, ao Brasil, para ampliar essa parceria. E você está aqui na China observando essa dinâmica, especialmente do setor agronegócio e também vários setores de cooperação. E assim, como você vê, o Brasil pode aproveitar esse desenvolvimento tão rápido da China para beneficiar o próprio Brasil? Porque o Brasil precisa pensar nisso. Já costumamos dizer que o Brasil é maior vendedor de vários produtos, mas também precisamos olhar em outros aspectos. Como o Brasil pode aproveitar ao máximo essa parceria com a China? O Brasil precisa sair de ser só
um vendedor para a China para também estabelecer outras parcerias muito mais profundas. Por exemplo, na questão da tecnologia. Né? Até que ponto o Brasil pode fazer parte da cadeia mundial de produção, ok, para fornecer para a China, ok, mas fazer parte da cadeia de produção. Então, isso é fundamental. Como atrair esse investimento? Um outro aspecto, clima. Como desenvolver tecnologias que possam também, de uma forma conjunta, ajudar a preservar a Amazônia e também gerar, obviamente, mercado para os chineses. Ninguém quer só solidariedade, não. Tem que reconhecer que é uma questão de dinheiro, que é uma questão de poder, ok. Agora, existe outro espaço muito maior do que apenas vender produtos agrícolas. Isso ainda precisa ser aprofundado. Essa era uma viagem que isso iria acontecer. Essa era uma viagem que, e vai ser, porque ela vai acontecer em algum momento agora, proximamente vai acontecer, é uma viagem que muda o perfil da relação econômica. Dos vários acordos que o Brasil ia assinar, são mais de 20 acordos, vários deles eram sobre 6G, sobre inteligência artificial, sobre satélites, ou seja, não é apenas uma pauta agrícola mais. E isso talvez seja a grande transformação da relação bilateral, que não seja uma relação só agrícola. Um outro aspecto, atração de turistas chineses para o Brasil. Né? O Brasil recebe muito pouco turista do mundo todo, não só da China. Isso também pode trazer uma transformação a regiões inteiras do Brasil. Então, essa relação precisa acontecer. Agora, ela precisa acontecer de uma forma estratégica, precisa ser pensada, precisa ter um plano. E eu acho que era isso que ia começar a acontecer agora, o plano dessa nova relação. Desculpa, eu gostaria de acrescentar mais uma pergunta, porque lá no Brasil as pessoas também já costumam escutar, ouvir mais imprensa ocidental tradicionais que colocam essas pautas sobre a China, mais sobre direitos humanos e modelo democrático. E assim, você acha que essas pautas devem se tornar tão importantes para a gente se tratar relações com a China? Olha, eu pelos últimos anos tenho falado muito de direitos humanos, tenho falado muito de democracia. Mas, por exemplo, no caso brasileiro, em 2022 foi um ano muito complicado e o que estava em jogo no Brasil era a democracia. Porque foram 4 anos no qual o Estado de Direito começou a ser desmontado, as instituições começaram a ser atacadas e muita gente falava, precisamos ganhar essa eleição para reconstruir a democracia. E eu dizia, e eu continuo dizendo, não precisamos ganhar essa eleição para reconstruir a democracia. Precisamos construir a democracia. Não há um país, o Brasil não pode falar que ele é uma democracia se, ok, a cada 4 anos eu vou lá e voto, mas eu não tenho água na minha casa, mas eu não tenho saúde e nem educação. Eu não sei como os meus filhos vão comer amanhã. Então, o que é essa democracia? É uma ilusão democrática que existe. Para você ter uma democracia, uma questão fundamental do Brasil é a questão da desigualdade, de superar a desigualdade. Só quando a desigualdade for superada é que a gente pode falar em democracia. O voto, liberdade de expressão, a imprensa livre, tudo isso precisa continuar, mas a questão da desigualdade precisa ser tratada. E aí a gente olha, obviamente, para o que aconteceu na China nos últimos 30 anos. A redução, a retirada de milhões de pessoas da pobreza. Isso precisa ser considerado como um avanço real, um avanço social real que precisa ser estabelecido. Agora, não existe democracia se não houver a parte social dela. Não adianta você ficar insistindo com
a eleição a cada 4 anos como prova de que você vive num Estado democrático. Então, o que eu sempre digo, hoje no Brasil, falar de democracia é falar de uma ilusão para milhões de pessoas ainda. É a responsabilidade do Brasil construir ainda uma democracia. Nesse aspecto, se você fala em política externa, sim, política externa brasileira precisa falar de democracia, mas tendo sempre em consideração que internamente ela ainda não é uma democracia. Então, a gente está aberto, com uma atitude aberta com outro tipo de modelo, né? Existe diversidades, porque cada país enfrenta situações diferentes, cada povo tem direito de desenvolver o próprio modelo. Você acha que existe essa? Eu acho que algumas coisas ainda são universais. A Declaração Universal dos Direitos Humanos ela completa esse ano 75 anos e ela é uma espécie de bússola que a gente pode usar. Agora, como chegar nesses objetivos, eu concordo que podem existir diferentes caminhos. Mas eu acho que os objetivos eles precisam ser muito claros, que a liberdade plena, no sentido, não é a liberdade para falar qualquer coisa, não. O ódio com rede social. Exatamente. O ódio, ele não é, eu tenho a liberdade de disseminar o ódio. Não. Eu não tenho a liberdade de disseminar mentira. Sim. Não. Então, existem limitações reais. A liberdade, como dizem em inglês, freedom from want. A liberdade de não precisar sentir necessidades. Ou seja, eu ter a minha alimentação garantida. Essa é uma liberdade espetacular, gigantesca. Então, eu insisto, talvez os caminhos podem até ser complementares, diferentes. Agora, a dignidade humana, ela é universal. Essa é absolutamente universal. E o que diz a Declaração Universal, que coloca que todos nascem livres, esse é um aspecto que também acho que precisa ser preservado. Agora, o que também não pode acontecer é a instrumentalização dos direitos humanos. Então, você justificar com direitos humanos uma disputa de poder, porque também a gente conhece isso, que acontece de uma forma muito, muito frequente. Por exemplo, o Brasil está vivendo, neste momento, uma história muito incrível com a União Europeia, que a União Europeia quer fechar um acordo comercial com o Brasil, mas quer impor um acordo ambiental e social. Nesse acordo ambiental e social, eles colocam exigências que vão além dos compromissos internacionais do Brasil, do Acordo de Paris e de outras convenções. Então, espera, ok, e eu entendo. Agora, é complicado você exigir justamente sem saber a condição local. Então, o desenvolvimento ele é fundamental, sempre que, sim, colocado na perspectiva nacional. Mas, pelo menos do meu lado, como indivíduo e como jornalista, o pacote, para mim, tem que ser completo. Tem que ser completo. Excelente. Muito obrigada por Jamil Chad compartilhar esses pontos, visões muito interessantes com a gente, e também esperamos um bom trabalho a você. Esperamos também você possa trazer mais histórias, visões interessantes que específica sua, espetacular, singular, sim, de Jamil Chad sobre o mundo, sobre a China, sobre o Brasil. Muito obrigada. Eu que agradeço, Xixê.